Muito bem, Simone. Muito bem. Dado o recado, vamos saber. Hoje em dia está muito mais fácil se divorciar, né? Muito mais. E tem acontecido com muita frequência? Muito mais. Dada a facilidade ou a incompatibilidade de gêneros? Eu acho que os dois juntos e misturados, sabe? Porque a facilidade leva, né, a mais casos. A consciência, a liberdade, né, a possibilidade de você não conviver mais com aquela pessoa que você não quer mais conviver. Porque antigamente, no tempo dos nossos pais, né, era quase que uma obrigação. As mulheres não podiam se separar, ficavam ali amargando aquele casamento, ruim, agressivo, e falando sim, tóxico, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Hoje não. Hoje eu quero separar, quero divorciar, acabou. Se eu casei hoje e se quiser me divorciar amanhã, a gente se divorcia amanhã, não tem problema. E pensando até nos filhos, porque muitas vezes as pessoas não tomam essa decisão preocupadas. E meus filhos? De repente é melhor você se separar. É melhor para os seus filhos você se separar do que continuar vivendo num ambiente, né, ruim, sim, né, porque hostil. os filhos ficam vivendo aquilo, né, vivendo aquela situação hostil. E hoje também, Marcelo, sabe o que acontece? As crianças, elas já estão mais acostumadas com isso também. Né? É mais do cotidiano delas, essa convivência em duas casas, né, com pais separados. Porque aumentou o volume em razão de tudo isso que a gente disse no início. Exatamente. Né? Mas há alguns problemas, né? Tem a questão do divórcio consensual. Sim. E o divórcio litigioso. Pois é. O que é um, o que é outro e quando se deve fazer um e quando se deve fazer outro? Então, essa pergunta, quando se deve fazer um, quando se deve fazer outro, eu sempre digo que eu vou ficar pobre para sempre. Porque o divórcio litigioso, né, ele, na verdade, só é bom para o advogado. Porque aí precisa de um advogado. Precisa de um advogado, é uma ação mais cara, mais demorada, mais cansativa, mais tudo. Porque o que acontece? Quando a gente fala em divórcio, nós temos que pensar o resultado desse processo. Qual é o resultado de um divórcio? O divórcio, propriamente dito, que é a separação, né, é o fim do matrimônio, a solução das questões patrimoniais e as questões relativas aos filhos. Sem dúvida. Pensão, guarda e visita. Bom, se eu entrei com divórcio, o resultado é esse. Se for consensual, o que significa isso? Se for um divórcio amigável, quando o casal tem condição e capacidade de resolver amigavelmente todas as coisas, o resultado vai ser esse. Eles vão se divorciar, vão resolver as questões patrimoniais e as questões dos filhos. Vão no cartório isso, né? Se não tiver filho menor. Se não tiver filho menor. Se tiver filho menor, sempre judicial. Mas o fato de ser consensual também pode ser judicial, tá certo? Porque quando tem filhos menores ou incapazes, obrigatoriamente tem que ser judicial, mas pode ser amigável. Tá certo? Eles vão resolver todas as questões amigável, sentam os dois junto com o seu advogado, porque obrigatoriamente tem um advogado. O advogado pode ser comum aos dois ou pode ser um para cada, o que também não significa que vai ser litigioso só porque tem mais de um advogado. Entendi. Tá certo? Então, resolveu aquelas questões, colocou no papel, leva para a homologação do juiz. Leva, né, cria-se um processo judicial simplesmente para homologar. Beleza, amigavelmente, consensualmente, você resolveu todas as questões do casamento. Certo. Agora vamos imaginar que o casal não tenha condição de resolver isso amigavelmente, numa conversa, num consenso. Eu não aceito isso, mas não aceito aquilo outro. Então, eles vão, um dos dois vai propor uma ação de divórcio litigioso. E sabe qual que vai ser o resultado? Qual? O divórcio, a partilha de bens e as questões relativas aos filhos. Ou seja, o resultado de um processo ou de outro é o mesmo. A mesma, no fim vai dar do mesmo jeito. Vai dar do mesmo jeito. Então, vamos pensar, meu povo, por que, né, criar um litígio se é possível o consenso? O resultado é exatamente o mesmo. Então, e também, assim, é muito importante, sabe, Marcelo, a gente falar o seguinte: muitas das vezes, um processo de divórcio, ele se torna litigioso, né? Brigas e confusões, por conta das interferências externas. Né? Encontrei com a minha amiga, não, porque você tem que brigar com ele, você tem que pegar tudo, porque ele te traiu, porque ele... Aí procura um advogado, às vezes o advogado também é demandista, não tem aquele
né, aquele espírito de conciliação, aí já coloca mais fogo no parquinho. Então é o seguinte, nesses processos, nos divórcios, as pessoas têm que ter muita tranquilidade. Eu sempre busco isso, informo, oriento, porque o resultado de um divórcio consensual e litigioso é exatamente o mesmo. Vai ficar igual. E pior. E pior, igual entre aspas, porque quem vai decidir é o juiz. É o juiz. Então, você imagina o seguinte, você tem um patrimônio que você construiu junto com o seu companheiro, com o seu marido. Você tem condição de dividir aquilo amigavelmente, saber o que é melhor para os dois, o que cada coisa encaixa melhor na vida do outro. Mas você não tem capacidade de fazer isso. Aí virá um juiz, que é um terceiro, completamente estranho à sua relação, à sua vida, e vai impor que 50% fique para você e 50% fique para o outro. Pronto. E aí, você vai ter que virar condômino, vai ter que virar sócio de uma pessoa que você não tem nenhuma relação, nenhum vínculo, ao passo que você poderia ter desfeito essa sociedade lá no início. Lá atrás. Então, vamos ter sensibilidade. Bom senso, Bom senso, tranquilidade. Então, assim, você está com raiva... Vamos descarregar essa raiva no divã do analista, numa mesa de bar, numa pista de corrida, numa academia, numa boa conversa. Mas espera passar essa raiva para poder tratar das questões do divórcio, para que ele seja consensual, o máximo possível consensual. Sem dúvida. Eu costumo dizer que está com raiva, não tome decisão nenhuma. Absolutamente. Espere passar. Exatamente. Né? Que a pior hora de você tomar uma decisão é quando você está com raiva. Você sempre se arrepende. Sempre se arrepende. E quando você também dá uma resposta para o outro, né? A pessoa te provoca e você responde na hora, você fala, puxa vida, eu podia ter esperado 3 minutos, que a resposta seria diferente. Seria outra, isso aí. Muito bem. Esclarecidíssima a questão. Ótimo. Algo a acrescentar? Não. Conversem, né? Conversem. Pensem primeiro, né? Exatamente. De repente vocês nem vão se divorciar, né? Pois é. Quem sabe, né? Mas e se divorciar que seja suave. Porque é o seguinte, como eu disse, gasta mais dinheiro, gasta mais tempo, gasta mais energia. Os filhos ficam numa roda viva, porque é um brigando com o outro. E filho ama pai e mãe. Claro. Né? Não adianta você, porque seu pai fez isso, sua mãe fez isso. Você se divorcia do marido ou da esposa. Não existe ex-filho. Existe ex-marido e ex-mulher. Ex-filho não existe. Tá certo. Simone Porcaro, advogada, falando conosco mais uma vez no Em Dia com a Lei. Simone, obrigadão pela participação. Semana que vem. Não teremos. Não teremos? Não, é feriado. Quinta-feira. Ah, é feriado! E aí eu vou morrer de saudade. Já vi tudo isso. Vou ficar 2 semanas longe daqui. Eu vou morrer de saudade. Então tá bom. Te aguardo lá. Tá combinado. Até mais. Até. Tchauzinho. Em Dia com a Lei. Com Simone Porcaro. Tribuna Transamérica.